Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Liderar para Avançar. Eu sou Janice Passini e aqui nós acreditamos que liderar é muito mais do que ocupar um cargo. É uma jornada de crescimento interior, propósito e impacto. Ao longo dos últimos meses, tenho recebido muitas mensagens de pessoas dizendo: Janice, eu quero prosperar, mas sem perder meus valores. Eu quero crescer, mas sem me afastar daquilo que realmente importa. E foi justamente por isso que eu decidi criar esta nova série, Riqueza com Propósito, Princípios Eternos para Prosperar com Sabedoria e Liberdade. Essa série foi pensada especialmente para o líder que busca mais do que resultados. É para quem quer construir uma vida com sentido, para quem entende que o verdadeiro sucesso não é apenas o que você conquista, mas quem você está se tornando no processo. A cada semana nós vamos explorar juntos um princípio eterno, uma verdade espiritual e prática, capaz de transformar completamente a maneira como você enxerga o dinheiro, o trabalho, a liderança e o propósito. Porque a verdadeira liberdade financeira começa dentro de você. Ela nasce quando o seu desejo se alinha ao propósito de Deus, quando o seu trabalho se torna expressão do seu chamado e quando a sua prosperidade deixa de ser sobre ter e passa a ser sobre servir. O meu desejo é que ao final dessa jornada você tenha não apenas mais clareza sobre o seu propósito, mas também as ferramentas para transformar esse propósito em prosperidade duradoura. Prepare-se para uma série profunda, prática e inspiradora. Uma jornada para líderes que querem prosperar com consciência, sabedoria e fé. Então, se você sente que Deus está te chamando para um novo nível de propósito, de visão e de liberdade, essa série é para você. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e vem comigo. Porque juntos nós vamos aprender a construir riqueza com propósito. Quem vive só do desejo, busca prazer. Mas quem vive com propósito, constrói legado. Pense nisso. Quantas pessoas você conhece que passam a vida inteira correndo atrás de dinheiro, de reconhecimento, de aprovação e no fim percebem que estava correndo em círculos? Hoje quero te conduzir a uma reflexão profunda sobre o ponto de partida de toda a verdadeira prosperidade, o propósito. Porque o desejo te impulsiona, mas o propósito te sustenta. E sem propósito, até as maiores conquistas se tornam vazias. Este é o primeiro episódio da série Riqueza com Propósito. E nós vamos aprender juntos como os princípios eternos da sabedoria podem transformar não apenas o que você tem, mas quem você é. Em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalece. Essa passagem fala diretamente com o coração de quem lidera, porque líderes são pessoas cheias de planos, visões, metas e estratégias. Mas no final, o que prevalece não é o plano mais inteligente, e sim o propósito, alinhado à vontade de Deus. O desejo é como o vento, muda conforme a emoção do dia, mas o propósito é como uma rocha, firme, mesmo quando tudo à volta balança. E aqui está a verdade. O desejo é o ponto de partida da conquista, mas o propósito é o caminho que a sustenta. Deixa eu te contar uma história. Um homem trabalhava incansavelmente para construir sua empresa e acordava cedo, dormia tarde, ganhava cada vez mais dinheiro, mas com o tempo perdeu o brilho. Ele tinha sucesso, mas não tinha sentido. Até que um dia, em um retiro, houve uma pergunta simples: por que você faz o que faz? Essa pergunta o paralisou. Ele percebeu que vivia de desejo, o desejo de provar algo, de ser visto,
de vencer, mas faltava propósito, o desejo de servir, de deixar um legado, de construir algo maior do que ele mesmo. Naquele momento, tudo mudou. O desejo o havia levado ao topo, mas foi o propósito que o manteve de pé. Quer prosperar? Pergunte a si mesmo. Por quê? Por que você quer crescer financeiramente? É por status? Por medo de escassez? Ou porque deseja liberdade, impacto e segurança para sua família? O porquê certo sustenta o esforço quando o caminho fica difícil. Michael Warren escreveu em Uma Vida com Propósito: você não foi criado por acaso, mas com um propósito eterno. E esse propósito é o sentido da prosperidade. Sem propósito, o dinheiro é só papel. Mas quando o propósito guia o dinheiro, ele se torna instrumento de transformação. Pegue agora um papel e anote. O que realmente me move? Você vai se surpreender com a resposta. Uma dica prática para você. Liste 3 razões pelas quais você busca prosperar. Em seguida, risque aquelas que são apenas superficiais. Foque nas razões que te conectam a algo maior do que o eu. Deus não te deu talento por acaso. Quando você usa o que tem para servir aos outros, a prosperidade se torna consequência. Tony Robbins diz: o sucesso sem contribuição é o fracasso disfarçado. Muitos líderes estão cansados, não porque trabalham demais, mas porque trabalham fora do seu propósito. Eles estão investindo energia em algo que não reflete quem realmente são. Agora eu te pergunto, quais são os dons e talentos que você tem deixado escondido? O que você faz com facilidade e prazer que poderia abençoar mais pessoas? Líderes prósperos entendem. Dons não são para exibição, são para contribuição. E quanto mais você serve, mais a vida te devolve em abundância. Quando comecei aqui no canal, eu não imaginava o impacto que ele teria. Eu apenas obedeci a um propósito. E esse propósito foi abrindo portas que nenhum desejo individual abriria. O desejo sonha, mas o propósito executa. Quantas pessoas você conhece que têm grandes ideias, mas nunca colocaram nada em prática? Prosperidade requer propósito e planejamento. Pegue papel e caneta e escreva. O que eu quero conquistar? Como vou fazer isto? Quando vou começar? Jim Rohn dizia: a disciplina é a ponte entre o desejo e a realização. Você pode orar, você pode planejar, você pode desejar, mas se não agir, nada muda. Vamos fazer um exercício prático? Escreva um plano de propósito. Seu propósito central, as ações que expressam esse propósito, o impacto que você quer gerar em um ano. Lembre-se, o propósito se revela na ação, não apenas na intenção. O desejo é a semente, mas o propósito é o solo. Sem solo firme, nenhuma semente cresce, por mais fértil que ela pareça. E o solo firme é construído com disciplina, fé e coerência. Você está plantando seus desejos em um solo firme ou em um terreno instável de emoções e comparações? O solo do propósito não depende do clima. Ele floresce até em tempos difíceis. Não viva só de desejos momentâneos. Viva pelo propósito que Deus colocou em você. A prosperidade sem propósito é como uma casa sem alicerce. Quanto mais você tem clareza do porquê, até as tempestades se tornam parte do processo. O que te move hoje? Desejo ou propósito? O que Deus quer realizar através da sua vida? Deus te chamou para ser canal de prosperidade, não apenas consumidor dela. E líderes que vivem com propósito inspiram, transformam e prosperam de forma duradoura. O desejo te move, mas o propósito te sustenta. E quem é sustentado pelo propósito
Não desiste, amadurece. Repita comigo: meu propósito é maior do que o meu desejo. Nos vemos no próximo episódio da série Riqueza com Propósito, onde vamos falar sobre a lei da semeadura, o princípio invisível da prosperidade. Até lá e lembre-se, você não foi criado por acaso, mas com um propósito eterno.